do Bezerra de Menezes, desculpa, Bezerra Menezes, aqui de Balneário Camboriú, que vai te falar: não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. É isso? Jesus te acompanha. Fique à vontade. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Como vou falar sobre o capítulo 13, eu vou ler o início para nos lembrarmos das palavras de Jesus, onde ele diz: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 4. Quando a gente inicia esse capítulo, a gente já começa a pensar sobre esse assunto tão conflitante que é a esmola. E a gente vai se reportar à época de Jesus, onde a esmola era comum, principalmente ela era ofertada às viúvas em geral. Aqueles também que sofriam de deficiências e que não eram inseridos na sociedade. Quando nós dizemos pelas viúvas, porque nós sabemos que à época a mulher não tinha direito praticamente nenhum. O trabalho era algo que não era acessível às mulheres. Então, se elas ficavam viúvas, ficavam à mercê da ajuda de outros. Então, a esmola era algo comum e as pessoas assim o faziam como prática orientada pela religião. Esse assunto a gente até gera muita polêmica, porque hoje nós temos uma situação muito delicada na nossa sociedade e nós buscamos sempre a orientação da consciência quando nós precisamos utilizá-la. Mas Jesus vai nos trazer um ensinamento para que reflitamos sobre essa maneira de ofertar, quando nós damos, mas para que não seja uma coisa que seja ostensiva, quando nós queremos apresentar aos outros o que estamos fazendo. Então, quando ele nos diz: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, como é que nós vamos fazer isso se as duas estão tão próximas, né? Como é que a gente vai fazer algo que a outra não saiba? Que a gente não o faça com a intenção. Esse é o significado maior. Que sempre façamos as doações, as nossas intenções de amor, de caridade, sem nem perceber que isso que nós estamos fazendo. É algo assim muito diferente daquilo que nós estamos comumente habituados a fazer. Geralmente nós já temos a intenção e geralmente nós fazemos alarde daquilo que fazemos. É algo instantâneo em nós. Mas nós estamos tentando entender a mensagem do Cristo. Nós estamos percebendo e tentando internalizar esse amor que vem de dentro naturalmente, e esses atos são realmente de doação, de intenção nenhuma. Então, quando esse ato é sem ostentação, nos faz lembrar, aqui quando no Evangelho nos conta daquela senhora que chega numa família que está a mãe sozinha com as suas crianças, e ali no Evangelho ele nos relata da situação em que elas estão vivendo, porque o pai de família está no hospital. Então, como eu disse, se a família era grande, recursos são poucos, e hoje ainda nós temos dificuldade quando temos muitos filhos e a mulher precisa trabalhar, a dificuldade de arranjar uma creche. Imagine naquele tempo como seria isso. Então, aquela senhora que estava sendo ajudada tinha muitos filhos. Precisava, então, dar suporte em casa enquanto o pai de família, aquele que sustentava, estava adoentado.
E aquela que bate a porta ali é bem recebida, a alegria estampada em todos os rostos, porque ela vinha trazendo o que era necessário materialmente falando, mas além disso, ela trazia o acolhimento, trazia a palavra confortadora, ela vinha dizer da tranquilidade que eles precisavam sentir, porque eles não estavam sozinhos. E é esse sentido que nós ainda não percebemos. É mais interessante ainda porque ela leva consigo a sua filha. E ali nos diz que ela está dizendo para a sua própria filha que a menina precisa fazer como ela deseja também ajudar, a menina precisa fazer por conta própria, ou seja, ela precisa ter a iniciativa de descobrir como pode fazer sem ter que a mãe patrocinar. Então, a mãe diz que ela pode dar banho numa criança, ela pode cuidar, brincar, coisas que ela estaria ao seu alcance. E nós percebemos o quanto é importante esses atos dentro do nosso lar, para que os nossos filhos também percebam isso. Porque, ainda que a gente saiba que nós trazemos conosco o sentimento de amor, de devotamento ao próximo, nós podemos incentivar isso às nossas crianças, colocando-os dentro dessas atividades, incentivando-os a participar das campanhas, para que não somente nos dias das fatalidades que nós vemos, nas catástrofes, que nós não ainda percebemos o porquê, que nós nos mobilizamos, porque é comum, nessas tragédias, nós nos mobilizarmos, convidarmos amigos para auxiliar. Mas no caso dessa família, não havia um alarde para o auxílio. E são essas pessoas no anonimato que vão trabalhar, vão contribuir pelo sustento, pela condição material e moral para a continuidade deles. Então, é de extrema importância que nós saibamos a intenção que nós temos. Eu vou ler um pedacinho também do Evangelho, onde nos diz, para que nós possamos refletir, que diz bem assim: sede bons e caridosos, essa chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda eterna felicidade se contém nesse preceito: amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparais os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Ao demais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se unicamente buscasseis a volúpia que uma ação boa proporciona, conservar-vos-ia sempre na senda do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos, rara é apenas a boa vontade. Notai que a vossa história guarda a piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem mais interesses, mais fé, as leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, consideram um repositório de palavras ocas, uma carta fechada. E ali vai ainda, continua esse item 12, mas eu queria ler até esse pedacinho em que ele diz, reforça que nós damos pouca atenção às palavras de Jesus. Nós temos a modernidade, a tecnologia, estamos vivendo dias muito bons, comparados então à época de Jesus, nem se fala. Mas ainda vemos o homem distante de Deus. E a gente percebe que nós buscamos a felicidade, todos nós aqui estamos atrás dela. Mas percebemos elas em pinceladas, em dias em que conseguimos estender a mão ao próximo.
é uma sensação em que a gente não pode descrever. E quando a gente fala da caridade moral, ela ainda mais é possível de ser feita. Porque a caridade material eu posso dizer, né, me desculpar, dizendo que eu não tenho condições hoje, que a minha situação também é difícil. Mas em muitas situações, quando eu estendo a minha mão moralmente, quando eu abraço ou um olhar, a gente é capaz de perceber que isso faz muito bem ao outro. E ele precise, talvez, nesse momento, é disso, de uma atenção, de alguém que possa dizer a ele que ele existe. Quantas vezes alguém que está se sentindo abandonado desiste de uma intenção tão prejudicial ao seu espírito, naquele momento em que nós decidimos parar e olhar para ele. Nós sabemos que a espiritualidade amiga utiliza-se de cada um de nós para justamente ser a ponte que vai ligar-nos ao outro. E quando nós ouvimos essa intuição, muitas vezes a gente diz, eu estava com uma vontade de fazer isso, não fiz, me arrependo. Porque a intuição a gente não ouve essa intuição. E nesse sentido, os amigos bondosos também atuam. E quando a gente fala dessa caridade, na intenção de que a gente não tenha o suficiente, a gente vai se lembrar do óbolo da viúva, que nesse capítulo também nos é trazido para a lembrança, e o quanto Jesus traz pequenas situações de grandiosos ensinamentos. Todos nós nos lembramos que naquele dia Jesus estava com seus discípulos observando cada um que entrava. É como se ele estivesse agora, e provavelmente pode estar, olhando cada um de nós, sabendo a nossa intenção, conhecendo a nossa intimidade, e ele observava cada um que chegava lá, e que era de praxe, era comum, e na verdade era orgulhoso poder fazer aquilo, chegar no gasofilácio, o lugar das oferendas, e colocar aquilo que você tem para ofertar. E aqueles que mais podiam, traziam mais, no sentido de ostentação mesmo, porque sobrava-lhes, então eles colocavam muito mais. E quando a viúva vai colocar suas 2 pequenas moedas, Jesus ali então aproveita o momento para ensinar. E ele diz então para nós, em verdade vos digo que mais ela deu do que todos esses que aqui entraram. E é em Tolstói que a gente vai perceber esse grande ensinamento. Leon Tolstói, o escritor russo, enquanto encarnado aqui na Terra, era escritor russo, e quando desencarna, percebendo a realidade espiritual, decide também escrever a nós, através da psicografia. E ele vai nos fazer, através dos seus livros, relatos de histórias da época de Jesus. E é muito emocionante porque a gente entrando na história, a gente vivenciando, a gente se percebe convivendo com aqueles personagens. E ele vai nos relatar a história de Rebeca. Na verdade, ele vai contar a história de Rebeca, que eu não vou me adentrar muito, porque o importante é só eu trazer para vocês sobre a viúva. E quando vocês desejarem, leiam os livros de Tolstói, que é muito, muito emocionante. E ali Tolstói vai nos dizer que acontecia caravanas que se direcionavam à sinagoga principal de Jerusalém, e dentro dessa caravana uma viúva com a sua neta Rebeca. A viúva numa ansiedade, numa alegria sem tamanho, porque era um sonho a realização de você colocar a sua oferta no gasofilácio. Então era realmente aquilo que as pessoas faziam de coração e achavam que aquilo era o mais importante de fazer. Então ela tinha essa grande ansiedade, mas morava distante, não tinha recursos. Ela agora que era viúva, então vivia também precariamente, vivia da ajuda daqueles que então eram caridosos. Ela e sua neta, que ela criava desde pequena, porque a mãe havia desencarnado muito jovem, e o pai abandonando Rebeca
por aquelas irresponsabilidades, por aquela falta de compromisso, que abandonando a sua filha. E assim as duas estão na caravana, mas elas caminham, porque a caravana, lógico, existem pessoas que vão, né, a cavalo, seja como tenha, mas alguns têm que ir a pé porque não tem recursos, e a viúva era uma delas. E elas conseguem alcançar o templo. Elas, ansiosas, esperam, aguardam o momento desse templo abrir e poderem entrar fazendo a sua oferta. Então, a alegria é de tamanho que Rebeca, preocupada com a avó, ela que era uma neta dedicada, ela preocupada pelo estado emocional da avó. E elas, então, como já era fim da tarde, a caravana decide descansar antes de retornar à sua cidade. E todos, na maioria, vão para uma hospedaria. Mas Rebeca, é claro, e sua avó, não tendo condições, vão dormir ao relento. E elas assim conversam e falam da emoção daquele momento, relembram tudo aquilo que elas almejavam naquele instante de sacrifício e adormecem. E quando Rebeca acorda, ela percebe que a sua avó havia desencarnado. Então, e ali vai desenrolar a história de Rebeca, que também é de muita emoção, e nós percebemos então que nós desconhecemos cada uma dessas histórias de sofrimento, de dedicação, de sacrifícios, o que está por trás de cada uma. E isso é muito fácil a gente fazer quando nós temos o julgamento, aquele pré-julgamento, em que nós já antecipadamente já decidimos nem agir, porque nós temos um julgamento, que aquilo nem devemos mais fazer, porque a pessoa não é merecedora. Então, o quanto é importante nós ouvirmos o nosso coração, ouvirmos aquilo que nos pede na hora de estendermos a mão ao próximo. E aí, eu me lembro que eu estava preparando essa palestra, até já fiz na nossa casa, e a minha mãe, nós temos uma ligação muito grande, e ela que mora muito longe, então de vez em quando ela manda alguma coisa para mim, no WhatsApp, né? Coisa boa essa modernidade. E aí ela mandou, eu estava estudando e ela mandou, ali ela botou, depois leiam, porque ela botou no nosso grupo, das minhas irmãs, das minhas sobrinhas, né? E ela colocou lá, depois leiam a história da Rainha das Rosas. Aí eu fiquei surpresa, abri para ver o que era, e ali contava a história de Chico Xavier. Quando ele tinha 17 anos, ele estava em seu quarto, ajoelhado, ele fazia suas orações naquele tempo assim, ajoelhado, não sei se ele permanecia assim, mas Chico Xavier estava em seu quarto, fazendo as suas orações, quando uma luz muito forte iluminou todo o seu quarto. E ele abre os olhos e vê uma senhora à sua frente. E ela começa a falar em espanhol com ele. E Chico relata que ele entendia tudo. E ele pergunta quem ela era. E ela lhe diz que ela era Isabel de Aragão. E que ela precisava da ajuda dele. E ele pergunta, mas o que queres de mim, senhora? E ela diz para ele, eu quero que a partir de agora, toda semana, distribua pães. Aí Chico, daquele jeitinho dele, sorriu e disse para ela, mas aí vai ficar difícil. Tem dia que nem eu tenho pão para mim, como é que eu vou distribuir pão? E ela sorriu para ele e disse, não se preocupe, a partir de hoje você vai fazer esse trabalho e nós estaremos ao seu lado. E Chico realmente estava iniciando os trabalhos da psicografia. E desde então, tudo aquilo que ele fazia era revertido em nome da caridade, todos nós sabemos. E não teve, e a partir daquela semana, Chico iniciou com a sua irmã, a distribuição de poucos pães, e a partir dali foi aumentando o trabalho que ele fez até o seu desencarne. Iniciou em Pedro Leopoldo, depois indo para Uberaba, não parando jamais. E Chico fazia isso em bairros mais
necessitados. Tanto que nós conhecemos aquela história em que ele sai com uma caravana de amigos, para distribuir, já não eram só pães, eram também cestas básicas, roupas, tudo que eles conseguiam, eles levavam nessa caravana. E eles iam naquela semana para um lugar que era muito populoso, mas também muito carente. E naquele dia, a assistente, aquela que cuidava de tudo, chegou perto do Chico e disse para ele: Chico, nós não temos nada para levar hoje. Acho melhor a gente cancelar a nossa caravana. E Chico disse: não, nós não podemos cancelar a nossa caravana. Mas ela falou: mas nós não temos nada. Então peguem aquelas garrafas lá e encham de água, vamos levar água hoje. E ela ficou preocupada, né? Sabia que o lugar era meio perigoso. E foram, a caravana chegou, começou, o Chico sempre iniciava falando do Evangelho, e o tempo foi passando e as pessoas impacientes, como nós não somos, nós nem entendemos isso, né? Nós somos impacientes e nem queremos já receber. E aquela turma começou a ouvir, mas queria receber e começou, né? Cadê as nossas cestas? Começaram a gritar. E Chico lá, tranquilo. E a moça chegou perto do Chico: é melhor a gente ir embora. E o Chico nada, continuando a fazer. E quando todo mundo já estava muito preocupado, um senhor chega perto e pergunta: quem é o seu Chico Xavier? E ele diz: sou eu, meu filho. Pois então, seu Chico, eu trouxe um caminhão cheio, está tudo cheio ali esse caminhão, eu vim ele falou a cidade, de longe, e o Chico perguntou: mas quem é que mandou? E o senhor falou: é um senhor tal, o senhor o atendeu uma vez, aqueles casos em que Chico sempre atendia, e as cartas confortavam, e as pessoas muito gratas queriam agradecer ao Chico de alguma forma. E o Chico no dia disse para ele que não era necessário agradecer. E o Senhor lhe disse: um dia eu vou lhe agradecer. E ele estava então agradecendo naquele dia, enviando um caminhão cheio de donativos. E o Chico ficou curioso e perguntou para ele: mas como é que você me descobriu nesse bairro tão distante, se lá na minha casa não tem ninguém, estão todos aqui comigo? Falou: não, o senhor está enganado. Na sua casa tinha um senhor e que me disse onde é que o senhor estava. Aí Chico falou: não, na minha casa não tem ninguém. Na casa não tem ninguém. Ele falou: não, senhor, tem sim. Aí Chico perguntou: mas como é que era esse senhor? Aí o rapaz descrevendo, o Chico entendeu que Bezerra de Menezes é quem tinha direcionado o caminhão até ele. Mas naquele dia também que minha mãe me mandou o WhatsApp, eu perguntei para ela: por que a senhora está me mandando essa história dessa rainha, da Isabel? Aí ela me disse: porque como eu tenho uma ligação muito grande com ela tinha uma ligação muito grande com meu avô. E por sinal eu também, porque sempre escutei as histórias dela, e o quanto é importante nós trazermos isso em nossas famílias, porque o laço familiar, para que ele se torne um laço espiritual também. E a minha mãe, quando pequena, o meu avô, na verdade, desencarnou quando eu era muito pequena, eu devia ter uns 3 anos. O meu avô era espanhol, e quando ele veio para o Brasil, casando-se com a minha avó, teve a minha mãe. Mas ele era muito, muito católico, mas jamais impediu a minha mãe de ter qualquer religião. E como a minha mãe a minha avó, na verdade, era viúva, tinha uma filha, e essa minha tia era médium. Imagine naquele tempo, 1940, a dificuldade de você lidar com a mediunidade. Mas a minha avó, que era uma mãe muito extremosa, procurou os centros espíritas, e meu avô nunca foi contrário às decisões da minha avó. O que eu já acho um avanço para a família, porque nós sabemos o preconceito que a doutrina espírita existia naquela época, e até hoje alguns também ainda existem. E o meu avô era muito carinhoso, e com a minha mãe em especial, né, a filha querida. E todos os dias, ela pequena, ao dormir, ele contava histórias para ela. Mas todos os dias ele tinha que contar a história da Rainha das Rosas. E Isabel de Aragão, essa da história de Chico, era espanhola.
mas tornou-se rainha de Portugal. Casara-se, né, por aquelas conveniências, com o rei de Portugal. E ela era, por demais, caridosa. No palácio, vivia fazendo e doando. E todos os dias ela saía a cuidar dos súditos, daqueles que estivessem necessitando. E um dia ela sai com o avental dela recheado de pães. Mas o rei havia visto que a rainha saíra e seguiu. O rei era bonzinho e o rei já estava lá de olho para ver o que a rainha ia fazer. E abordando a rainha, ele para e diz: aonde vai? E ela diz: Senhor, eu vou distribuir. Não, eu não tenho nada aqui. Ela não falou vou distribuir, ela falou não tenho nada. Ele falou: mas o que carrega nesse avental? E ela diz: carrego rosas. E ela, pensando que ele não ia perguntar, ele vai então e diz: então me mostre as rosas. E no que ela abre o avental, as rosas caem. Então ela é tida em Portugal como uma santa, mas não só por esse fato, porque milagres, assim chamados, né, pelos nossos irmãos católicos, aconteceram muitos milagres. Então ela se torna, inclusive, rainha. E aí a gente percebe a espiritualidade nos ajudando, trazendo também essas combinações para que a gente possa tomar conhecimento, se emocionar da capacidade do ser humano de conseguir desprendimento, numa situação em que ela poderia usufruir de toda a riqueza, e nós aqui ainda, pequenos, somos tão apegados, né, a todas as coisas que possuímos. O quanto isso é interessante em cada um de nós. Aqui mesmo o Evangelho, ele reforça a todo instante que o problema da humanidade ainda é o orgulho e o egoísmo, e o quanto nós sabemos disso. Esses dias, assistindo uma entrevista, uma reportagem, e essa reportagem falava da Suíça. Aquela tipo de reportagem que fala dos brasileiros que moram no exterior e como é que os lugares, né, como é que os brasileiros veem esses países. E lá na Suíça, entrevistando um brasileiro, ele se casara com uma uruguaia, tiveram filhos e moravam muito bem na Suíça, não pretendiam mais sair de lá, e diziam por quê? Porque a educação era excelente, a saúde melhor ainda, emprego para todos. Então eles diziam aquilo que a gente falava: nossa, mas que maravilha, realmente, a gente sabe o porquê que eles são o primeiro mundo. Mas o mais interessante que eu achei é que no meio daquela entrevista, a esposa do brasileiro, ela diz assim: aqui nós aprendemos que nós não podemos ser felizes se o vizinho não o é. E aí a gente se percebe dos valores de um povo, por que eles alcançaram essa melhoria, a diferença que nós percebemos. Então, é algo que motiva a todos. Se eu tenho, o outro também merece ter. E aqui parece que nós vivemos, se o outro tem, eu também quero ter. Né? Não é o contrário desse sentimento. O que a gente precisa trabalhar muito dentro de nós, para compreender esse sentimento, essa profunda ansiedade de sempre adquirir, pensando que ali está a nossa felicidade. Não que tenha algum problema em termos as coisas, porque é importante e é necessário para cada um de nós. Mas muitas das vezes nós queremos coisas que não é necessário, nem nos faz falta. E nós esquecemos de olhar para o lado, esquecemos de perceber o outro. E novamente, nós nos lembramos que muitas das vezes o olhar, né, o tratar o irmão com uma atenção, é muito mais importante do que a gente possa entender. É como também no Evangelho, lembrando daquela história do homem rico, do homem pobre, que aquele rico que era muito orgulhoso, e quando desencarnam, praticamente os dois desencarnam no mesmo período, e o rico e o pobre lá na frente do julgamento, e nós vamos ver ali o relato
do rico já, todo contente, porque ali havia uma medição. Quem que vai agora, então, ficar tranquilo e o outro que não. E o rico já estava todo orgulhoso, porque ele dizia que aquele saco, os dois traziam, cada um trazia um saco. O rico com um saco grande, parecia volumoso, e o pobre com um saco bem vazio, assim, parecia murchinho. E o rico já estava contando vantagens, e o pobre, que era humilde, era simples, ele nem levantava os olhos. Ele dizia: ai, Senhor, eu não tenho nada aqui, já sei até o que vai acontecer comigo. E quando acontece de vir aquela balança e pesar, o saco do rico nem mexe na balança, né? E quando o pobre vai colocar o saco dele, a balança dá aquele movimento de que é muito pesado, trazendo-nos novamente essa realidade de que o que a gente aparenta não é realmente o que nós temos dentro de nós, né? Muitas das vezes nós aqui estamos numa situação bem delicada, né? Porque a gente vem aqui, fala, a gente tenta estudar um pouquinho, mas é porque não tem muita gente para falar, então a gente acaba fazendo esse papel. Aí depois a gente vai para casa com a consciência: ah, se eu fizesse aquilo tudo que eu falo, estava bom, né? Mas a gente sabe o quanto é difícil, o quanto a luta, porque a gente acorda, faz aquele pedido a Deus: ah, hoje eu vou ser melhor, vou acordar melhor, vou fazer. E a gente, quando vai dormir, lembra e fala assim: ai, meu Deus do céu, perdi a paciência de novo com aquela criatura. Aquela criatura, assim, que ela não é possível, não, ela que é difícil, não sou eu, né? O problema está sempre em nós. A gente tem a mania de dizer que o problema é porque fulano é assim, porque fulano faz isso, porque fulano faz assim, e a gente não se percebe que o problema está em nós. Então, a dificuldade maior nossa. E aí a gente consegue fazer esses movimentos de caridade, quando a gente é mobilizado, um amigo nos diz: olha, vamos fazer uma campanha porque fulano de tal está precisando, e a gente se mobiliza. E entra em casa, pisou em casa e começa, né, aquele atrito. Aquela pessoa que a gente sabe que hoje nós temos dificuldade e a gente não é capaz nem de silenciar. E aí a gente fala: ah, meu Deus do céu, não é possível. Fiz tudo aquilo para quê? Então a gente sabe o quanto nós ainda estamos falhos, porque tem até naquele momento em que a família diz, né, ah, mas vai lá no centro espírita, parece até que é aquilo tudo, né? E a gente fala: ah, é verdade, porque é verdade, não vou dizer, né? Não vou concordar para não dar o braço a torcer, porque o orgulho não deixa, mas que é realmente a verdade. A gente não se percebe que a caridade maior são com os que estão próximos a nós. Jesus já disse isso. Além dele nos pedir, e por isso o Evangelho vem todo bem arrumadinho, Kardec faz essa organização. Nos capítulos anteriores, ele vai nos trazer: amai ao próximo como a si mesmo. E amai o vosso inimigo. Aí pega pesado, né? Amai o vosso inimigo. Mas quando ele diz amai o vosso inimigo, ele vai nos explicar: não é para amar da mesma maneira que você ama aqueles que você tem afinidade. É para você não revidar, não fazer esse trabalho que a gente faz todos os dias de ficar em guerra contínua com o outro. É nesse sentido que o Evangelho vai nos trazer um suporte muito grande, porque ele nos diz, ele sabe que é natural que a gente ainda não os ame, mas se a gente fizer um exercício de todo dia, trabalhar para se conter, uma hora a gente vai amá-lo. E por que eles vêm como os filhos? Para isso justamente, porque quando a gente os olha como filhos, a gente esquece tão fácil. A gente os ama profundamente, eles respondem a gente, fazem malcriação, brigam com a gente, e a gente depois, o coração tão terno, né? Mãe, pai, fica tão terno depois, e a gente se preocupa, por quê? Se os filhos nos transformam. Outro dia, uma estagiária lá do meu trabalho me disse, chegou e falou assim para mim, que elas vêm conversar comigo, e ela falou assim para mim: hoje eu briguei com a minha mãe, fui mal criada com ela, mas eu me arrependi. Você se arrependeu? Então diz isso para ela. Eu não sei se eu tenho coragem. Eu falei: por quê? O orgulho, né? Eu falei para ela: por que você está tão temerosa? Isso é orgulho. Se você deixar isso acontecer, a próxima vez você não vai se conter, vai ser de novo malcriada e vai achar que está com razão. E não vai pedir desculpa à sua mãe.
Isso no futuro nos traz consequências graves. Aí ela falou, eu acho que eu vou mandar um WhatsApp para minha mãe. Eu falei, bendito o WhatsApp, vai lá e manda logo. E a gente se percebe o quanto a gente faz isso, né? Por pequeninas coisas a gente briga, não quer nem olhar mais para o outro e depois quer ainda participar de atividade com os nossos amigos, nossos entes que a gente tem afinidade e não se percebe do grande problema que está dentro de nós ainda, nos incomodando, nos trazendo essas mágoas, esses problemas grandiosos. E para encerrar, então, eu vou ler o capítulo 20, nos Trabalhadores da Última Hora, vai nos dizer, e nós que sabemos, ouvimos tanto isso, né? São chegados os tempos, alguns ficam temerosos, achando que vai acabar o mundo, vai ser um horror, não é nada disso, né? São chegados os tempos da mudança, de nós percebemos realmente que está na hora da gente refletir sobre a grande mensagem do Cristo. O Cristo fala conosco, a gente derrete, a gente se emociona, a gente vem as lágrimas aos olhos, e a gente se afasta dele e se esquece de tanto amor que transborda dele a cada um de nós. E quando ele diz cada um de nós, são todos nós, independente de se nós estamos hoje praticando algo que não é bom para o próximo, que na lei de Deus é contrária a essa lei, não importa. E ali, esse item último, o item 5 do capítulo 20, ele é intitulado Os Obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito aos seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito de suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão, graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá, como implorais graças, vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de o amparardes. Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com um dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Espírito de Verdade, Paris, 1862. Buscamos ainda recompensas, mas se pelo menos agora nós começarmos a melhorar o nosso sentimento, se nós já estamos com a intenção de parar quando o egoísmo é exacerbado, quando nós já temos dentro de nós esse sentimento de amor, nós já teremos iniciado essa melhoria que tanto diz aqui o Evangelho. Muito obrigada pela atenção de todos, que tenhamos um bom domingo.